Pessoal, hoje viemos aqui falar de um assunto bem importante, sobre maratonas, um assunto que tem que ser levado a sério. E para isso, convidamos um corredor, maratonista bem experiente. Hoje em dia, muitos corredores têm feito maratonas, às vezes até precocemente. Então, qual a sua opinião sobre isso? Quer saber quanto tempo assim demorou para você fazer a primeira maratona e também quanto tempo você corre? Eu já corro há 30 anos, desde a minha época de faculdade, que eu já comecei a fazer algumas provas de revezamento. Demorei 10 anos para fazer minha primeira maratona. Então nisso, fazendo várias provas de 5, 10 quilômetros, meia maratonas, várias, e tudo ganhando uma bagagem, né? Então depois de 10 anos, eu decidi fazer a maratona ainda com uma boa preocupação do Mário Sérgio na época, que era da Run Funk. Ele tinha essa preocupação de fazer uma maratona ainda precoce, mas decidiu eu e mais 2 treinadores fazer a primeira maratona. E foi bem especial, fizemos a maratona de São Paulo, foi bem legal. Aí sim, é uma preocupação de ter tantos corredores, e ainda mais novos, que não tem uma bagagem grande ainda, para estar fazendo maratona precocemente. Então, pessoal, não tenha pressa para fazer sua primeira maratona ou de fazer várias maratonas seguidas, né? Escolha uma boa prova, ganhe uma boa bagagem, deixa a meia maratona ficar fácil de você executar, então faça não tem uma quantidade, né? Então faça aí 2, 3, 4, 5 meias maratonas, até provas de 30 quilômetros que temos aí no mercado também bem importantes. Ganha bagagem e aí escolha uma boa maratona para você fazer, que vai ser importante para que a corrida não vai acabar tão já. Então, ganhe bagagem para você fazer uma boa maratona com segurança. Legal! E de todas essas 18 maratonas que você fez, como foi essa escolha da prova que você decidiu fazer? E também queria que você falasse rapidinho aí quais provas que você já fez. Ah, legal. Eu escolhi fazer, acho que, se não me engano, as 4 primeiras maratonas minhas foram aqui em São Paulo, a maratona de São Paulo mesmo, em anos intercalados, aí nem fiz anos seguidos. Foi a maratona de São Paulo pela praticidade, né, de correr aqui em São Paulo, de não ter nem dinheiro muito para viajar mesmo, então foi a praticidade. E depois eu fui escolhendo. Porto Alegre foi a minha primeira maratona fora, para vocês terem uma noção, baixei 10 minutos da maratona de Porto Alegre para de São Paulo, por conta da altimetria da prova, que é bem plana em Porto Alegre. Depois fiz Buenos Aires, um pouquinho mais depois fiz Berlim, e voltei para São Paulo, fiz São Paulo, Porto Alegre de novo. A Muralha, que foi uma maratona especial também, que eu fiz 4 vezes. E fiz Chicago em 2024 também, minha última fora, depois Porto Alegre. E assim vai. Fiz ano passado a City Marathon também, que é uma prova muito especial aqui em São Paulo. E dentro do treinamento para maratona, o que você sentia mais dificuldades? Seria no treino longo, ou de manter os treinos durante a semana, ou fazer trabalho de força? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente também. Ah, legal. Então, o ciclo da maratona, ele pode demorar aí de 16 a 20 semanas, né? Eu gosto de me inscrever para uma maratona porque eu fico bem disciplinado. Então, se você está pensando em se inscrever na maratona, pense que você vai estar aí de 4 meses a 5 meses dedicado a essa prova. Porque a gente fala, se fizer tudo direitinho, vai ser difícil. Eu tinha um pouquinho de dificuldade de encaixar os treinos durante a semana. O treino longo eu sempre gostei de fazer na sexta-feira, porque é prático, então eu treinava segunda, quarta e sexta. Mas trabalhando em pé o dia inteiro, chegava na hora do treino de velocidade e não rendia tanto. E encaixar também o treino de musculação, que é muito importante. Então você tem que se organizar, conversar com o seu treinador para que essa logística aí dos treinos de velocidade, treino de força, o treino longo também encaixe numa maneira que não te canse e não te prejudique também. Você, na sua preparação de todas essas provas, conseguiu fazer um treino de força, um trabalho aí para melhorar a sua musculatura? E também, você achou que o seu peso, como é que foi durante todo esse treinamento também? Estava no peso ideal, estava um pouquinho acima ou abaixo? A sua alimentação em si, suplementação, você utilizou alguma estratégia? Foi na nutricionista? Boa. Eu posso falar que dentro das 18 maratonas, nem todas foi 100% com treino de força. A gente sempre falava, nossa, se eu treinasse um pouquinho mais, seria bem melhor. Mas acho que pelo menos uma vez na semana, fazendo treino de força, não estou conseguindo nenhum dia. Garante uma vez na semana pelo menos, ou 2, 3 no máximo aí, intercalando em dias intercalados, aí você vai ter um bom desempenho. Eu nem sempre conseguia fazer o treino de força, mas dentro de uma realidade de cada prova, era muito importante. E também, esse treino de força vai ajudar a perder um pouquinho de peso ou você entrar no seu peso ideal. Se vocês terem uma ideia, eu entre Berlim e Chicago tive 10 anos de diferença.
e fui com o mesmo peso, 68 quilos nas duas provas. Então, você manter um peso ideal é importante, tanto para ter menos peso para carregar, quanto até para você estar mais forte para suportar a distância da maratona. E estratégia com suplementação, eu sempre passei com nutricionista, então é muito importante. É uma outra dica: utilize esses 4 meses, 5 meses da maratona, vá no nutricionista, porque esse projeto da maratona, estando com o nutricionista, é muito importante e vai tornar o seu projeto mais viável e assim fazer uma boa maratona. E para finalizar, que orientação, que conselho você dá para os próximos maratonistas? Seja ele na primeira maratona ou que já faz outras provas. Legal, o conselho que eu dou para vocês, assim como a gente fala para todos os alunos, escolha uma boa prova, ganhe uma boa bagagem antes de iniciar um treinamento para maratona. A gente costuma falar que para iniciar um treino de maratona você tem que estar correndo pelo menos 2 horas confortavelmente. E o que é 2 horas confortavelmente? É sair sábado agora, próximo sábado, fazer 2 horas de treino leve. Isso você já está ganhando uma bagagem para fazer a prova. Então escolha uma boa prova. A primeira maratona talvez seja uma prova plana, sem uma viagem tão longa. Procure o fuso horário que você tá, para você se adaptar melhor também. Então tem várias escolhas que são importantes para a sua primeira maratona. Você já fez uma, já está na partida segunda, aí sim você já ganha uma bagagem para escolher provas mais desafiadoras também, provas mais longe e que você consiga finalizar com mais segurança também. Então, tem algumas provas importantes no nosso calendário e escolha uma boa maratona, faça todo o planejamento, não deixe para o final do planejamento estar encaixando a musculação, a sua rotina alimentar também, que é muito importante. O projeto começa há 4 meses, 16 semanas antes, para que esse projeto chegue lá na ponta, você bem treinado e, sim, bem preparado para fazer sua maratona com segurança e fazer uma boa prova e comemorar esse feito, que é um feito grande que nem todos os corredores fazem. Então, nem todo mundo precisa fazer maratona, pessoal. Esse é um recado importante também. Mas se decidiu fazer, se dedique, que vai ser importante. E vamos lá, boa prova a todos!